Gente, até sexta-feira o índice de radiação solar vai ficar 20% mais forte sobre o Rio Grande do Sul. O alerta é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade Federal de Santa Maria. O fenômeno é comum na primavera, mas essa é a primeira vez que os pesquisadores conseguiram prever com antecedência. Esses raios ultravioletas sobre a pele podem causar sérios danos à saúde. Por isso, a gente convidou a médica dermatologista Clarissa Prati, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, para falar como se proteger. Ela está aqui com a gente. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Bom, e lá em Santa Maria está o doutorando de meteorologia, o Lucas Vaz Pérez, que identificou o fenômeno, conseguiu prever com antecedência e vai conversar com a gente por Skype. Lucas, muito boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite. Tudo bem? Tá ouvindo bem eu? Tá ouvindo bem a doutora aqui também? Sim, estou ouvindo bem, sim. Perfeito. Lucas, então a gente vai começar conversando contigo. Primeira vez que foi possível prever esse fenômeno com antecedência. Como é que foi essa pesquisa? Como é que vocês conseguiram isso? Sim, esse faz parte da minha pesquisa de doutorado em meteorologia, então, né? Na qual nós identificamos a ocorrência durante a primavera dessas reduções no conteúdo de ozônio que se desprendem lá da região do buraco de ozônio antártico, lá na região polar, e alcançam o sul do Brasil aqui, né, trazendo essas massas de ar pobre em ozônio, que reduz o filtro de proteção solar da atmosfera, né, que seria a camada de ozônio, causando um aumento da radiação ultravioleta. Em mais de 30 anos do estudo que foi feito, a gente identificou 68 eventos desse tipo, né, causando uma redução média de 10% no conteúdo de ozônio sobre aqui o sul do Brasil. Agora, só que uma redução... Não completo, só que uma redução... Uma redução de 1% no conteúdo de ozônio causa um aumento de até 2% da radiação ultravioleta. E como em média a gente tem esses eventos causando 10% de queda no conteúdo de ozônio, a gente pode chegar a ter até 20% aumento da radiação ultravioleta. E a questão da previsão, né, aconteceu, como a gente identificou eventos passados por uma técnica de vorticidade potencial, né, a gente botou isso nos mapas de previsão de tempo. E aí, então, a gente conseguiu estar inferindo com antecedência de 3 a 4 dias, né, a ocorrência do fenômeno. E isso é a grande novidade da pesquisa, né? Pois é, doutora Clarissa, tem o lado ruim que aumenta aí, né, a incidência da radiação ultravioleta sobre a pele, mas o lado bom é que, se conseguindo descobrir isso com antecedência, se pode proteger também, né? E como é que se protege? Sem dúvida, a proteção ela é fundamental, especialmente nesses momentos assim, de maior radiação. Na verdade, a proteção aos raios ultravioleta é composta de diversos fatores, né? São as medidas de fotoproteção. Um deles, e talvez um dos mais importantes, seja o uso do fotoprotetor. Né? A aplicação... É o protetor solar, o conhecido protetor solar. Exato, né? A aplicação deve ser diária, ao menos pela manhã, de preferência repetindo, reaplicando esse produto ao meio-dia, enfim. A gente está falando de rosto, mas está falando também de áreas expostas. Áreas expostas, né? Mão, colo, exato, braços. Que estiver para fora da roupa, né? Claro, existem áreas nobres em que se procura a proteção maior, né? O rosto, o colo, áreas de maior risco, digamos assim, para complicações, no caso de ocorrência de câncer de pele, né? Mas não só o fotoprotetor, né? Há de se ter o cuidado nessas medidas que eu comentei, o horário de exposição, procurar observar a sombra e a água fresca ao redor do meio-dia, uso de roupas, né? E quando da exposição intencional, normalmente assim, beira de praia ou piscina, inclusive neve também é considerado, procurar as outras medidas, né? A sombra, roupas, os guarda-sóis, enfim. Perfeito. Bom, Lucas, vocês têm esse dado, né, de 20% nesse momento aqui, nessa primavera. Ela é maior do que os outros? A gente está tendo uma incidência maior a cada ano? Até assim, tipo, em outras épocas do ano, como o outono, seria normal a gente ter essa mesma quantidade de ozônio, né, disponível. Só que agora na primavera nós teríamos um período de máximo.
E quando ocorrem esses eventos de influência do buraco de ozônio antártico aqui sobre a nossa região, a gente leva ele a radiação para níveis de verão. Então a gente está ainda na primavera recebendo uma radiação ultravioleta com níveis de verão. Então a gente conseguir prever esse acontecimento é importante para poder avisar a população das medidas que nem a doutora falou de prevenção. Mas a minha pergunta para ti, Lucas, é o seguinte: a cada ano esse aumento da radiação vem aumentando? É isso que eu quero saber. Se, por exemplo, ano passado era menor, a gente pode imaginar que no próximo ano vamos ser maior ainda? Sim, na década de 80 tipo assim, a gente estava mais protegido. Na década de 90 começou a haver essa redução no conteúdo de ozônio e agora nós estamos, a partir dos anos 2000, estabilizado num máximo de redução do ozônio, sabe? Então, a princípio, nós já faz uns 10 anos que está estável nessa mesma condição de haver todos os anos essa redução e atingindo o sul do Brasil aqui também. Bom, dentro da má notícia, que é o buraco na camada de ozônio, essa é uma boa notícia, que ele está estabilizado. Está estabilizado no máximo, né? A pena está no máximo, mas ele não vem crescendo amplamente agora nos últimos anos. Ele está estabilizado no máximo. Explica para quem é leigo como eu não sei se o doutor entende dessa questão de camada de ozônio, mas estabilizado no máximo, mas pode crescer. O que isso quer dizer? Explica para quem é leigo. Tipo assim, à medida que o ser humano começou a emitir esses gases que destroem a camada de ozônio, né? Ele terminou prejudicando a atmosfera, né? Sim, mas o que é o máximo? Por que ele está no máximo, mas ainda pode crescer? Porque quando a gente fala em máximo, se entende que ele não cresce mais. Isso, mas é que como a gente não sabe se a gente está tendo mais emissões ou não desses gases CFCs, né? São aerossóis e gases refrigerantes, a princípio os protocolos internacionais mandaram com que parasse as emissões. Mas sempre tem alguma emissão ou outra poluição também que ajuda a consumir a camada de ozônio, né? Então isso está sendo estudado constantemente. Perfeito. Esse Bom, monitoramento. doutora Clarissa, a senhora deu essas orientações, né? Agora, o que esse aumento da radiação ultravioleta pode fazer, né? Qual é o dano a médio e longo prazo que a gente pode sofrer com uma radiação aumentada como está nesse momento? Os efeitos do ultravioleta, eles são cumulativos. Tá? Então, à medida que o tempo vai passando, a oxidação, né, a produção de radicais livres na pele pelo ultravioleta vai ocasionando alterações no DNA das células e, com isso, as alterações progressivas dessa exposição. Né? O mais claro deles assim, é o envelhecimento. A pele exposta ao ultravioleta cronicamente envelhece mais do que a pele não exposta. E ela não tem retorno, não adianta parar de se expor, ela vai voltar a rejuvenescer, não. Pelo menos ela não envelhecerá mais, digamos assim, a partir daquele ponto. Mas o efeito anterior, ele vai ser presente e vai ocorrer. Claro que existirá tratamento para isso, enfim. Fora o envelhecimento, claro, o mais grave de todos, que é o câncer de pele, a alteração maior do DNA, né? A multiplicação exagerada e descontrolada das células da pele. Aí, depender da camada, será o tipo de pele a ocorrer. Carcinoma, melanoma, que é o mais grave dele. Que inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós temos um índice, uma incidência que isso... Altíssima. Altíssima, né? No Brasil inteiro a incidência maior é aqui ainda. É altíssima, né? Devido até à nossa característica populacional, né? O câncer de pele é bem frequente e assusta. Né? E as pessoas, elas sabem identificar o câncer de pele em si? A impressão que se tem é que sim. Né? Nos consultórios, assim, não se tem uma medida exata da espontaneidade de consultas com relação a isso é um câncer de pele, mas a impressão é que sim. Né? A própria SBD já há 15 anos faz a campanha de prevenção de câncer, então explicando como é que explicando as características e tal. Então talvez isso realmente tenha influenciado, né? Mas uma medida exata não se tem. Eu teria uma pergunta para o Lucas. Por favor, né? Pode fazer. Lucas, a doutora Clarissa tem uma pergunta para você. Lucas, queria saber se essa alteração, esse aumento, ele é mais ou menos, né? Porque eu sei que a exatidão não existe, mas nesse período, assim, início de outubro, final de setembro, é isso que vocês viram nesse estudo retrospectivo, assim? Isso. Então, basicamente, a gente
verifica essas alterações na primavera, né? De agosto até novembro. Então, de agosto a novembro é a temporada de atuação do buraco de ozônio antártico e desse transporte das massas de ar cobre ozônio de lá para cá, sabe? Maravilha. Então, esse evento costuma ocorrer 2 a 3 vezes por ano. Ah, sim. Lucas, Sim, querido, entendo. olha, muito obrigada pela tua participação. Não deu para entender o que você disse por último, Lucas. Oi? Oi, não deu para entender o que você disse por último. Então, a importância da previsão para o efeito acumulativo, que nem a doutora Claro, falou, né? claro. Então, porque prever e não receber essa dose acumula menos no final. Claro, das com contas. certeza. Isso aí. Lucas, obrigada, parabéns pela tua pesquisa e um grande abraço. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado. Bom, antes de eu me despedir da doutora Clarissa, eu vou convidar o Lazia Martins, que está aqui daqui a pouquinho. Tenho conversas cruzadas. Lazia, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Clarissa. Você se protege também da radiação, usa protetor solar? Mas eu fiquei impressionado com esse assunto, desde que a Zero Hora divulgou, estava escutando a entrevista até agora. Não costumava me proteger, né? Mas a minha dermatologista, doutora Márcia, dona Dulce, me recomenda muito que trate de proteger. Puxa a sua orelha, vai lá e diz, Principalmente passa porque não tem protetor. cabelo, fica pior ainda. Mas é comum isso, doutora Clarissa, a questão das partes expostas mesmo, sendo cabeça, couro cabeludo, tem que ser protegido, né? Claro, sem dúvida, né? Principalmente o couro cabeludo, que tem uma incidência direta, né, do ultravioleta.